Sem dúvida, o nosso famigerado Ban é um dos personagens que tem maior nível de power-ups dentro da história de Tower of God, sendo um personagem que desde o início sempre foi apresentado como tendo um destino de ser extremamente poderoso, mas os seus poderes ao decorrer da obra foram ficando cada vez mais complicados e interessantes ao mesmo tempo, mas sem dúvidas, um dos poderes que mais chamou a atenção nessa sua jornada foi os famigerados Trissa, duas criaturas muito únicas, bastante poderosas e muito esquisitas, que apareceram dentro do seu interior e se tornaram parte fundamental das suas novas habilidades. E nesse vídeo eu gostaria de entender um pouco mais juntamente com vocês essas habilidades, como elas surgiram, de onde vêm as Trissas e por que elas são tão poderosas e se elas realmente são tão importantes assim para toda a narrativa, já que o autor deixou várias pistas mostrando que elas serão muito importantes para o futuro da obra. Então, se assim como eu você ficou interessado em entender mais sobre essas criaturas tão misteriosas, vou lhe pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo. E se possível, se torne um membro para estar apoiando aqui o nosso canal a trazer conteúdo de mais qualidade para vocês. Então, sem mais demora e enrolação, bora lá para o vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que começar falando da Trissa. Esse nome tão misterioso e interessante não tem uma explicação dada pelo Ciu sobre o que isso significa, mas pesquisando um pouco você percebe que Trissa é um nome que é dado a uma espécie de peixe, e por isso é muito provável que seja daí que surgiu o nome para essas criaturas, já que se a gente for lembrar, o Ciu usa muito esse elemento de oceano, mar, criaturas marinhas na composição de toda a sua história. Inclusive, o próprio Shinsu é uma representação de uma água que se espalha por toda a torre e através dela você consegue manipular e criar formas, gerando energia e muitos poderes diferentes. Mas agora entrando mais no assunto que vocês querem ver, o que raios são as Trissas e por que existem duas, já que a gente sabe que elas têm origens bastante diferentes. Começando pela mais antiga e a primeira apresentada, a Blue Trissa, também conhecido como Demônio Azul ou a criatura, também era conhecido como o Poder, um ser místico muito interessante que surgiu dentro do Ban aparentemente de forma natural, e era algo que foi surgindo enquanto ele subia a torre, e teve a sua primeira grande apresentação quando o Ban finalmente meditou lá na panela de arroz, um local aonde um dos seres antigos que habita a torre conseguiu fazer com que ele se conectasse ao seu interior, mostrando assim para o Ban que dentro dele havia essa estranha criatura que estava lá há muito mais tempo do que ele imaginava. Quando eu vi isso pela primeira vez, acreditei primeiramente que a Trissa seria uma criatura, um ser que existia fora da torre e foi colocada pelo administrador do lado de fora, dentro do Ban, para que quando ele entrasse, ele tivesse mais poder e assim não ficasse refém das forças que habitavam ali dentro. Mas analisando um pouco mais as notas que o Ciu deixou dentro da obra, eu consegui perceber o seguinte: a Trissa não é uma criatura que surgiu dentro do Ban do lado de fora. Muito longe disso, era algo que surgiu dentro da torre, enquanto ele escalava a torre de forma totalmente natural, e isso me faz surgir algumas dúvidas. Acredito eu que esse ser, ele é uma forma, uma energia que já habitava dentro do corpo daquele irregular e que foi se manifestando através das composições que existiam do lado de fora. Enquanto mais o Ban lutava e se esforçava e treinava e sentia, mais essa criatura tomava forma, se tornando essa representação material do verdadeiro poder que habita dentro deste personagem. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a aparência da Trissa Azul. Essa criatura ela é bem estranha, sua aparência se assemelha a um homem com um estado esquelético, bem fino, com seus ossos bastante aparentes. Além disso, ele possui olhos vermelhos e um cabelo que se assemelha como se fosse uma energia de Shinsu viva saindo de forma infinita. Esses traços são os que representam essa criatura. Entretanto, o Ciu já desenhou ela de formas diferentes. Algumas partes parece que ela é um ser muito mais marinho, quase como se fosse um tubarão misturado com um ser humano, e outros já fica bem claro essa aparência mais humanoide. Por fim, nós temos as habilidades que a Blue Trissa possui. Essa criatura permite que o Ban consiga alcançar um nível de poder bem absurdo, criando novas formas para o Ban. Um exemplo disso é quando ele ativa os poderes da Blue Trissa, e ele produz em volta dele alguns escudos, que permitem com que ele se defenda de ataques bem poderosos. Habilidade essa que ele apresentou mais de uma vez dentro da história. Um exemplo do quão resistente esse escudo é
é o fato de que ele aguentou golpes do próprio Calavan, que é um Jägerhunter absurdamente poderoso. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que quando o Ban usa essa habilidade, no seu rosto surgem pequenos chifres, formados por Shinso aparentemente, com a cor da Trissa. No caso da Blue Trissa, é um chifre na coloração azul, e no mesmo lado do chifre é onde surge o escudo. Bom, entendido esses elementos que são fundamentais para se compreender o que são essas Trissas, nós temos que entender agora por que existem duas, já que eu falei que a origem das duas criaturas são diferentes. Então, se atente a um simples detalhe muito importante. As Trissas têm um poder semelhante a um administrador de andar, e isso é algo importante que vocês não podem esquecer. Agora vamos dar uma analisada na Red Trissa, uma criatura que tem muito mais informação do que a Blue, mas que não chega a ser assim algo tão fácil, já que ele ainda está envolto de vários mistérios. A Red Trissa é uma criatura que é proveniente do Andar da Morte. Sua origem é um tanto quanto interessante. Se lembrarmos, o Andar da Morte possui esse nome pelo fato daquele ser o local de descanso de um antigo guardião que acabou sendo derrotado pelo famigerado Torre Vermelha, o famoso Enryu, um dos seres mais poderosos que já entrou dentro da torre. E pelo fato deste local ter se tornado o ponto de sepultura dessa criatura, muitas coisas estranhas começaram a surgir ali. E no meio de tantas coisas estranhas, um ser surgiu, algo que possuía os mesmos traços do antigo guardião. Ser esse que foi encontrado por Urek Mazino. Urek, percebendo o tamanho do poder que aquela criatura poderia ter em algum futuro próximo, decidiu entregar para alguém que o usaria de forma correta. E no caso, ele conhecia alguém daquele andar que provavelmente usaria de forma correta. E este era Helljoy, um habitante do Andar da Morte que acabou recebendo a graça de Urek Mazino em meio dessa criatura. Mas o que o Urek não sabia, e muito menos Helljoy, é que a criatura seria muito poderosa, forte o suficiente para controlar o próprio Hell e assim, utilizando o corpo desse novo hospedeiro, dominar todo o Andar da Morte, sendo somente parado posteriormente pelo próprio Urek Mazino, juntamente com o irregular Ban, que após a luta, acabou tendo o seu corpo assimilado pela própria criatura, de forma que ele não foi controlado semelhante a Hell, mas conseguiu colocá-lo dentro de si, juntamente no mesmo espaço aonde habitava o Blue Trissa, as almas e os outros demais poderes que o Ban possuía até aquele momento. Essa estranha criatura teve diferentes aparências durante a história de Torre, iniciando-se como um tipo de verme que saiu de uma das partes do antigo guardião. Após isso, ele se uniu com o Helljoy e se tornou uma criatura avermelhada, quase um ser sobrenatural. E por fim, quando ele finalmente foi assimilado pelo Ban, acabou assumindo uma forma bem mais grotesca, como uma criatura reptiliana, com dentes afiados e chifres enormes. Por mais que a criatura mudou bastante de aparência, uma coisa que sempre se manteve a mesma é sua personalidade, que é algo extremamente arrogante, já que essa criatura tem conhecimento sobre a vida que ela possuía antes, sendo uma parte fundamental da criatura que era o antigo guardião do andar de número 45, e por isso ela é cheia de si, tendo autoconfiança dos seus poderes e da sua antiga superioridade como sendo uma das criaturas mais poderosas da torre. Além disso, na parte de poderes, a Red Trissa também transforma o seu usuário. No caso, vimos que o Ban, quando utiliza a Red Trissa, possui chifres avermelhados, criando na sua mão algo semelhante a uma lâmina, que ao decorrer da história vai se lapidando até se tornar algo cada vez mais agressivo e poderoso. A Trissa Vermelha tem várias outras habilidades além dessa. Um exemplo disso é que ela é forte o suficiente para quebrar os próprios feitiços que habitavam no andar de número 45, conseguindo vencer a barreira de imortalidade daquele andar. Além disso, outro poder que foi demonstrado que essa criatura possui é de absorver o Shinso que existe em volta de um determinado lugar, podendo até mesmo matar os outros que estão em volta do seu usuário, utilizando essa técnica bastante poderosa. Mas após entender tudo isso sobre essas criaturas, você deve ficar se perguntando o seguinte: por que as duas possuem o nome de Red e Blue Trissa, sendo que por mais que elas tenham características parecidas, elas são bem diferentes, suas origens são bem opostas, mas elas não parecem ser algo tão semelhante assim para receberem os mesmos nomes. Entretanto, eu acho que desvendei o mistério por trás dessa nomenclatura, que no caso é o fato dos dois terem poderes
muito próximos. As duas criaturas têm uma origem meio desconhecida, mas que está totalmente ligada com os antigos guardiões que existem dentro da torre. E por conta disso, as duas criaturas emanam um poder que é semelhante a essas forças, e por isso são categorizadas como Trissas. Agora surge uma questão: por que o Ban foi um dos poucos personagens que conseguiu ter essas criaturas e não foi controlado? E também o porquê a Red e a Blue Trissa trabalham em conjunto para que o Ban continue subindo a torre, emprestando seus próprios poderes. E o mais misterioso de tudo, por que raios o Blue Trissa surgiu, já que ele parece ser simplesmente uma força que existe? Bom, acho que tudo isso está interligado com o fato do nosso protagonista ser um irregular que nasceu lá do lado de dentro da torre e foi mandado para o lado de fora. Acredito eu que por conta desse processo, algumas características únicas que interligam o nosso protagonista com o guardião da torre acabaram surgindo, criando esse receptáculo perfeito para esses poderes, e com a escalada da torre, essas criaturas foram se aproximando dele, e foram se lapidando e se tornando cada vez mais poderosas. Se formos analisar, o Red e o Blue Trissa tinham aparências um tanto quanto mais bestiais no início da história. Talvez não de propósito, mas algo que podemos tirar dessa ideia é que essas criaturas estão evoluindo juntamente com o seu usuário, o transformando em um ser ainda mais poderoso, que também transforma seus próprios poderes em algo ainda mais absurdo. E por conta de tudo isso, a Red e a Blue Trissa são seres extremamente interessantes, que nós como público esperamos ver mais e entender um pouco melhor as suas habilidades, mas que sabemos que quando bem utilizadas são um verdadeiro massacre para qualquer um que fique em seu caminho. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Lembrando, vou fazer mais vídeos falando sobre o universo da torre, explicando alguns elementos, dando a minha visão sobre determinados assuntos e tentando trazer um conteúdo que seja bacana para todos vocês. Muito obrigado a cada um que assistiu, se inscreveu, deixou o like e também se tornou membro aqui do canal. Vocês ajudam demais o canal e me permitem a trazer conteúdos com mais qualidade para vocês. Muito obrigado novamente, valeu, tchau, fui!